Sejam bem-vindos ao podcast virtual, com o apresentador Maxwell Cortines. Com a participação de Paulo Toni, o escatologista. Estamos no ar. Vamos lá. Bom, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast virtual. Eu tenho aqui hoje como convidado nosso irmão Paulo Toni, o escatologista. É um homem conhecedor da palavra de uma forma bem profunda. Vai trazer hoje para a gente aqui um assunto bem interessante sobre o nascimento de Israel, né, irmão? Fala um pouquinho Isso aí. mesmo. Pois é, meu querido, o assunto é bem pertinente, a gente gosta muito de falar dele. É uma satisfação estar aqui com você. Obrigado por esse espaço, pelo podcast virtual, né? E é muito interessante essa interatividade com os irmãos, com você. E é um assunto que a gente gosta bastante, né? Sobre a criação do Estado de Israel, que, ao meu ver, é bastante profético. Há muitas profecias sobre o retorno de Israel à sua terra, e é um assunto que vai ser bem extenso se a gente deixar, né? Com certeza. Então, assim, o Estado de Israel, ele, vamos falar de uma forma mais simples, porque às vezes existe tantos profissionais da área, e se a gente for tentar falar de uma forma mais difícil, muitos acabam até não entendendo. Então vamos ser bem práticos. No ano 70 depois de Cristo, Israel foi invadida, já estava sob o domínio de Roma, né, meu querido? Uhum. A gente sabe que Israel já sofria, mesmo no tempo de Jesus. Eles, na verdade, dominaram por bastante tempo aquela região ali, e Israel, então, tentou dar o grito de liberdade através dos macabeus. E então houve uma revolta, né, dessa família, e dali eles tentaram dar o grito de liberdade, mas houve um grande massacre dos romanos, né? De maneira que muitos morreram, as cidades foram destruídas. Na verdade, assim, a Judéia, né, os bairros e tal, e com isso o templo também, que era o segundo templo de Zorobabel, que foi reconstruído na época de Neemias, e, e ali o povo então foi massacrado. Inclusive, teve um grupo de pessoas que fugiram para as fortificações de Herodes, porque Herodes o Grande, como fala o nome, né? Sim. Ele gostava de muitas coisas grandiosas, e dentre elas ele construiu uma fortaleza em cima de um monte, né? Então ali ele aproveitou já a geografia do lugar e aproveitou para fazer uma espécie de fortaleza. Então fugiu mais ou menos uns 1.000 judeus para este lugar, e ali eles ficaram cerca de 2 anos e foram cercados pelos romanos, né? Então ali eles estavam, de certa forma, abrigados, tinha uma grande fonte de água dentro da fortaleza de Herodes, eles tinham um bom suprimento, então eles levaram bastante alimento para ali, e inclusive as tâmaras, né? Porque quando Deus disse para Moisés que ele fosse para aquela terra que emanava leite e mel, que dali o Senhor ia fazer que a nação dele prosperasse, né? Então, quando Deus tirou o povo do Egito, a grande esperança de Moisés, porque aquela primeira geração, inclusive, de israelitas, todos eles morreram no deserto. Sim. Se você pegar o trajeto do Egito para a Terra Prometida, era um percurso de 3 dias, né? Então, como era um povo muito murmurador, eles gostavam de reclamar bastante, né? Eles estavam bem acostumados com aquela forma escrava de viver, então Uhum. eles
acabaram murmurando bastante durante o percurso, e Deus acabou então matando toda aquela geração. Aí veio uma nova geração, entrou naquela terra que emana leite e mel, e na verdade o mel de Israel não é o mel da abelha, né? É Não. o mel da tâmara. Então, assim, quando esses 1.000 judeus fugiram para a fortaleza de Herodes, eles levaram bastante tâmaras em latas, em potes, né? E depois de 2 anos do cerco, os romanos fizeram uma espécie de barricada ali no pé da fortaleza, e eles então começaram a subir, fizeram degraus, e os judeus lá em cima começou a jogar pedras e mais pedras, e de maneira que alguns romanos morreram. Mas como são homens de guerra, muitos deles são bem experientes, o que eles resolveram fazer? Colocaram judeus na frente para subir Para variar, né, irmão? para variar. E ali eles conseguiram então chegar bem próximo. Então os judeus que estavam ali na fortaleza, eles fizeram um pacto suicida, né? Vamos dizer assim, bem triste mesmo a história. É a história de Massada que fala. Então, ali eles juraram que não deixaria que os romanos encontrassem eles vivos, né? E de maneira que eles soubessem que eles foram ali, que eles fizeram um acordo entre eles de suicídio, vamos dizer. E eles deixaram então todas as provisões bem, bem expostas, mostrando que tinham comida ainda, roupas, né? E ali eles começaram então a uns matar os outros. E ali, quando os romanos chegaram, viu todo mundo morto, já não tinha mais ninguém vivo. E isso mostra o sofrimento dos hebreus, né? Desde, Uhum. desde o dia em que eles decidiram crucificar o Filho de Deus, né? Yeshua. Então, eles sofreram bastante na pele essa crucificação que eles levaram sobre Yeshua. E Que a palavra diz que é o tropeço de Israel, né? é, é o tropeço de Israel. Então, Yeshua havia profetizado, né? Israel, se você me escutasse, eu teria agregado vocês como uma galinha, né? Debaixo É verdade. das asas. Então, meu querido, a terra de Israel foi completamente devastada, de forma que não ficou nada, pedra sobre pedra, como Jesus profetizou a respeito da destruição do templo. Yeshua, na verdade, ele tinha um amor muito grande pelo templo. Quando ele fez aquele azorrague, né, aquele chicote para expulsar os cambistas, e ele disse, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Sim. Então ele tinha um grande amor pelo templo. E aí tudo aquilo foi destruído. Inclusive, irmão Maxwell, já no segundo templo a arca ela já estava desaparecida. No segundo templo a arca não estava mais. Então já não se encontrava mais a arca no segundo templo. Não. E no livro de Macabeus é que ele fala que o profeta Jeremias, na invasão da Babilônia, ele escondeu a arca no monte de Moisés, né? Onde Moisés está enterrado. Sim. Com isso, a arca nunca mais foi encontrada. Então nós temos Assim como o corpo de Moisés nunca mais foi encontrado. Nunca mais. Então, assim, nós temos duas peças importantes aí para os judeus, que é o templo e a arca. Os ortodoxos, eles estão relutando agora para reconstruir o terceiro templo, que é uma peça fundamental na questão da vinda de Yeshua, né? Não que seja
mais uma vontade de Yeshua, mas sim a vontade dos judeus tradicionais. Porque, como o irmão bem sabe, que existem vários tipos de judeus, né? Sim. E se a gente for pegar aqui as duas classes mais comentadas entre os evangélicos, que é a classe dos messiânicos, e judeus messiânicos, os que acreditam em Yeshua como Messias, mas seguem as tradições judaicas. E, por outro lado, eu não acho errado, sabe, irmão? Na verdade, é o seguinte, é que nem você pegar um brasileiro que está acostumado com futebol, com domingo, com a sexta-feira, e querer colocar uma cultura diferente nele, né? Se bem que quando Yeshua veio, ele veio para trazer o novo nascimento, né? Então, quem está nele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Mas, assim, muitos judeus, inclusive, até os dias de hoje, eles então têm essa sede de reconstrução do templo. E o que tem a ver as tâmaras lá dos 1.000 judeus, né? O que tem a ver as Explica pra tâmaras? gente aí. As tâmaras é o seguinte, elas entraram em extinção. Elas simplesmente desapareceram do mapa. E de 70 para cá, são 2.000 anos, que é bastante tempo. Você vê que se você pegar de Davi para Jesus, é mais 1.000 anos. Né? Então, Já tem vão aí aí 3.000 anos. 3.000 anos. Então, você percebe que Israel ficou 2.000 anos com um poço de desolação, como diz a profecia de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Essa profecia é, na verdade, irmão, uma profecia em torno dessa desolação de 2.000 anos, tá? Para quem não sabe. Uhum. Ela fala exatamente o período de grande morte sobre o povo. E você vê, por mais que eles tentassem reconstruir, nada dava certo, nada acontecia. Ficou um pouquinho de gente lá dentro, morando lá, mas era bem pouquinho mesmo. E as 10 tribos, né, tirando o Judá e Levi, ficaram completamente irreconhecíveis. Elas se misturaram entre as nações, inclusive brasileiros. Muitos são judeus e não sabem. Muitos têm raízes judaicas e não sabem. Muitos judeus foram para a África, muitos para os Estados Unidos. Muitos bairros aqui do Brasil têm a mão de muitos judeus que foram espalhados na época da destruição do segundo templo. Sim. Então, no ano de 2014, um grupo de pesquisadores, isso agora, 2014, Recente, né? recente, eles decidiram então ressuscitar as tâmaras, trazer de volta. Foi quando eles tentaram fazer enxerto não, processo, né, nas sementes, e Uhum. nenhuma semente funcionava, Ela não germinava, né? não germinava. Foi quando eles trouxeram as mesmas sementes da fortaleza de Herodes da época de Massada. E aí eles conseguiram fazer germinar. Foi quando, Maravilha. foi quando brotou a primeira tâmara, depois de 2.000 anos, chamada Matusalém. Por que o nome, né? Né? Por quê? E aí Matusalém, ele é macho. Só um adendo, irmão. Ao invés de Matusalém, poderia ser Noé, né? Porque Noé É, sobreviveu ao dilúvio, né? é verdade. Noé também viveu 900 e tantos anos, né? Para quem não Sim, sabe. sim, Ele viveu sim. muito tempo. O próprio filho de Noé, né, Sem, ele depois que saiu da arca, ele ainda vive mais do que aqueles que nasceram depois da arca.
Pois é, tá vendo aí? Porque ele fazia parte da geração anterior da arca, né? Então, até antes da arca, todo mundo vivia muito. Então, quem nasceu depois que a arca de Noé sentou ali no monte, já tinha a vida reduzida, porque Deus determinou que viveria menos, né? Essa barreira da idade que Deus colocou no ser humano foi bem pesada, né? Sim. Foi uma coisa que assim, se você para pensar hoje, nós estamos carregando aí uma consequência muito grande daquele Pô, povo lá antes diluviano, né? Graças com a ele, já, certeza, irmão. o negócio já não estava fácil com Adão, né? Sim, Aí veio os contaminados pelos anjos, né? Os anjos caídos. sim. E aí resolveu realmente piorar a situação para nós. Foi quando Deus estabeleceu que viveríamos apenas 120 anos. E é interessante, irmão, que quando Matusalém morre, a Bíblia fala que há um hiato ali de 7 dias que Deus não tinha mandado chuva, né? Depois da arca completa. Então, depois de 7 dias veio a chuva, porque era exatamente o período de funeral de Matusalém. Sim, pois é. Entendeu? Você vê É bem que, interessante isso. assim, se você pega a Bíblia, ela de Gênesis a Apocalipse, você vê uma organização imposta por Deus ao povo, né? Assim, aos que conhecem a vontade dele. De certa maneira, Sim, isso é uma coisa muito bonita de ser observada e faz com que a gente tenha um espírito de reverência com as coisas de Deus, porque não é de qualquer forma que é se faz verdade. as coisas de Deus, né? Tem que ter ordem e decência. Então, a gente volta na questão aí das diásporas, o povo judeu ele não conseguia voltar de jeito nenhum para Israel, para sua terra. Foi assim, foi um período sombrio, onde a profecia de Ezequiel disse que eles estariam tão secos, sequíssimos, por isso que eles mesmos, os ossos diziam, nós fomos cortados de maneira que não há mais esperança para nós. E quantas vezes eu me peguei meditando nessa palavra e quando Deus pega e fala assim, ó oh, casa de Israel, né? Certamente vivereis. Então você começa a ver o amor de Deus pelo seu povo, o carinho que ele tem quando ele diz, quando ele escreve lá, por meio de Isaías, ele fala, ó povozinho de Israel, ó bichinho de Jacó. Bichinho de Jacó. Bichinho de Jacó. Então a gente começa a entender o grande amor pelo povo, por mais que eles fossem rebeldes, murmuradores, mas Pelo que o assim, irmão está falando, então não houve a transferência da responsabilidade da eleição dos judeus para a igreja. não, irmão, assim, ao meu ver, Israel, ele é parte da profecia. Muitos colocam essa substituição de forma equivocada. Sim, Na verdade, o Israel, quando o Paulo escreve que todo Israel será salvo, o remanescente de Israel, né? São aqueles que creem em Yeshua. Porque o próprio Jesus chamava os judeus lá, os fariseus, muitos deles, filhos de Satanás. Né? Então, quando a gente olha para essa questão de Israel, em Israel, as duas casas, né? uhum. Então aí a gente vê que Deus não deixou Israel de fora. Não é a igreja uma substituta, não. Jamais. Ela é parte do processo. Aí que está o erro de muitos intérpretes. Eles pensam Até que porque Deus. não tem como transferir isso, irmão, porque senão a palavra estaria mentindo quando diz que no tropeço de Israel a salvação veio ao mundo. Na restauração, o que virá? Coisas maravilhosas. Porque se Então é Deus sinal que quebrou. Israel não perdeu a eleição. Né? Não, Israel ele continua somente os filhos da promessa, né? Sim. Os que reconhecem, como o irmão bem sabe, que hoje já tem mais de 1 milhão de seguidores de Yeshua que crê no nome dele.
Mais de 1,5 milhão no mundo inteiro. Mais de 1,5 milhão. Então, assim, isso judeus, né? Então você vê Sim. que há um mover espiritual que está trazendo as raízes judaicas para o meio evangélico aqui do Brasil e no mundo, né? É Porque verdade. por muitos anos e séculos a igreja, vamos dizer assim, vestida de Roma, ela julgou a igreja, os filhos de Israel por todo esse tempo, excluindo, zombando, escarnecendo. Aí veio o Holocausto para piorar a situação. Mas existe uma promessa, uma eleição de Deus, sim, dentro de Israel. E essa Com promessa de certeza. restauração ninguém pode ignorar. Está aí, tá na escrito, está na Bíblia. Se eu falar que a igreja tomou o lugar de Israel, eu estou mentindo. Porque se Deus quebrou os ramos naturais para enxertar o zambujeiro, que é uma planta brava, né? Que não tem nada de boa nela, assim só éramos nós, gentios. E Deus pegou e nos enxertou na raiz santa, nos trazendo uma nova natureza. Então, se Deus fez isso Maravilha. com os ramos naturais, quebrando eles para nos enxertar, Deus pode muito bem trazê-los novamente. Então, como o próprio Paulo diz, e assim todo Israel será salvo, porque a promessa foi feita a Isaac. Então, Deus não pode falhar com a sua promessa. Se eu pego e digo que a igreja substitui Israel, eu estou quebrando uma promessa de Deus. E Deus não falha com a promessa dele. Jamais. Jamais. Então, assim, haverá um ajuntamento de Israel e aqueles que creem dentro dos gentios. Porque se você pegar as escrituras, ela é 95% direcionada ao povo israelita. É 95%. Deus fala de outras nações, fala de outros povos, mas através, por intermédio do filho dele, Yeshua. Amém. Então, a história de Yeshua na terra da Cananeia, por exemplo. Yeshua ele não andava a não ser dentro da terra de Israel, mas um dia ele decidiu ali por uma terra meio que diferente, que não era israelita, né? Não era judaica. E ali ele pega e encontra aquela mulher. Na verdade, aquela mulher veio de encontro a ele e ele fez um teste com os discípulos. Ali foi um teste que ele fez. Quando ela vinha clamando atrás de Yeshua, ele se virou para ela e disse: não é bom que você pegue o pão dos cachorrinhos, do seu filho e dê para os cachorros, né? Os cachorrinhos. Ela falou: verdade. sim, sim, mestre. Mas eles comem das migalhas, né? Então, se os judeus não se davam com os cananeus, não falavam com os cananeus, porque os judeus consideravam os cananeus imundos. E ali, como que ele, sendo um judeu, escutaria a mulher cananeia? Olha só o que ele estava mostrando para os discípulos. Como eu, sendo judeu, vou falar com ela que é imunda? Vocês estão entendendo, meus discípulos? Era mais ou menos essa visão. Que, sendo eu o enviado à casa de Israel, porque ele falou para ela: olha, eu não vim a não ser para os filhos de Israel. E ela pega chorando, porque ela sabia da situação deplorável que ela vivia. A filha dela estava na casa dela endemoniada, né? E naquela época, quem respondia pela uma casa eram os seus maridos, e não a esposa. Então, quando havia algum problema, quem ia atrás da solução era o esposo. Sim. Agora, você percebe que quem estava ali buscando a solução do problema era ela. Então, ela já talvez não tinha nem marido. Estava lá com a filha endemoniada. Era cananeia, não se dava com os judeus. A barreira que ela tinha para chegar no milagre era muito grande. É verdade.
E ali, quando ela deu aquela resposta, sim, Senhor, eu tenho que dar para os cachorrinhos as migalhas. Aí Jesus se virou e falou assim: não tem fé como essa dentro de Israel. Então, ela, como cananeia, ela estava feliz em receber pelo menos as migalhas da palavra de Verdade. Deus do que Yeshua tinha para ela. Né? Ela não estava ali se importando com os obstáculos. Até os próprios discípulos estavam impedindo que ela chegasse nele. Não incomode, ele está Imagina as indo. migalhas de Yeshua, hein? Imagina as migalhas de Yeshua. Então, meu Eu querido, quero um pouquinho dessa migalha. com certeza, nós estamos dia após dia em busca delas, né? Queremos Verdade. o pão que vem do Senhor para nós, que nos alimenta. Então a gente percebe que essa visão de Ezequiel, ela perdurou por todo esse tempo, mas chegaria um momento em que Israel receberia o espírito de vida. Foi quando Deus mandou o profeta, então, dizer: vem, ó Espírito, e sopra sobre esses ossos. E aí começou o reboliço. Os ossos batendo com ossos e começou a nascer nervos e começou a nascer carne. Daqui a pouco eles se colocaram de pé como um grande exército. Então essa ressurreição simbólica aí, dessa visão, aconteceu no ano de 1948. Por que Israel até hoje não deixou de ser uma nação de guerra? Veja que Na verdade, não é nem só uma nação de guerra, é uma nação que se defende, né? Porque está porque rodeado de muitos países que querem que ele não exista ali no meio. exatamente. Então ele teve que Quando se armar para se defender. quando o Filho de Deus veio, ele não queria que Pedro usasse espada. Ele não queria mais que os que crescem nele usassem de violência. Tanto que ele disse: se alguém te bater numa face, vira outra. Mas nós estamos lidando com dois tipos de judeus aí na história. Existe o judeu ortodoxo, o tradicional, porque a nação israelita tem o seu governo, tem o seu Estado, que foi criado aí por um brasileiro, né, foi assinado pelo Aranha, né, o ministro Doutor das Oswaldo Aranha. Relações Exteriores, então ele assinou o documento, então se criou o Estado de Israel em 1948, e aí nós entramos naquela visão profética sobre a mulher das dores de parto. Toda aquela profecia que o irmão vê lá de Jesus falando sobre o princípio das dores, na verdade, para esse momento de nascimento da nação. Por mais que tenha acontecido aquele período lá de destruição do segundo templo, os preteristas acham que ali já se cumpriu tudo e acabou. Na verdade, ali foi um espelho, uma sombra do que vai ser. A profecia está direcionada especificamente para o tempo do fim. Você pode prestar atenção que os preteristas eles não conseguem explicar Mateus 24 e 29, por exemplo. Se você perguntar para eles, então vem cá, me responde uma coisa. Jesus já voltou? Para se cumprir Mateus 24? Jesus já voltou? Onde que Jesus voltou? Pois Então é. eles vão te empurrar um monte de interpretação que chegam a beirar a loucura, né? Eles usam o sonho de José, que José viu a estrela, a lua e o sol curvando para ele, uma simbologia, eles pegam como uma simbologia e jogam como dizendo que Jesus, na verdade, quando falou sobre o sol e a lua convertendo em sangue, foi uma simbologia, não foi algo literal. E tem um pastor aí de renome, né? Ele é bem preterista, ele é conhecido como o pai dos preteristas. Ele prega isso, que já se cumpriu, que agora nós estamos num estado de eternidade e nós vivemos Ou
Nós vivemos basicamente sobre Apocalipse 20. Ninguém morre mais, então, irmão. Nós estamos esperando agora só o juízo final. O grande trono branco. Já somos eternos. Já somos eternos. Aí eu pergunto, meu irmão, eternos no mundo como esse? Deus nos livre. Aonde você liga a sua televisão, você abre o seu celular, você vê uma notícia pior que a outra. Eu estava olhando sobre o Japão, até pouco tempo atrás, até no século XX, o Japão era conhecido como o país sodomita, pedófilo. Lá era comum os homens ter relação com crianças. Agora, no século XX. E quantos outros países não têm essas características aí de Sodoma e Gomorra? O mundo não tem como estar no estado de eternidade. Se a eternidade é isso, o inferno é bem pior. Pois é, porque assim, se você pega que Yeshua diz que o meu reino não é deste mundo, mas aquele que me aceitar tem o reino dentro dele, ok, mas ainda há um reino visível que será estabelecido neste mundo. Primeiro, nós já estamos dentro do reino de Deus, porque o Espírito Santo já está dentro de nós. Amém. Nós já fazemos parte do reino de Deus quando recebemos o Espírito Santo. Agora, o reino visível de Deus também virá para a terra. E quando isso acontecer, vai ser algo maravilhoso, porque a divisão dos três céus, né? Mais uma vez aquela questão, que são três céus. Primeiro, segundo, terceiro céu. Essa divisão vai desaparecer. Por isso que o céu, que hoje existe, ele está reservado para fogo. E quando ele vai, Yeshua voltar, a sétima trombeta ela vai fazer tanta coisa diferente, tão grande a sétima trombeta. Primeiro que ela vai fazer o primeiro céu desaparecer. E aí a terra vai ser purificada com fogo. O céu vai ser purificado. Os mortos vão ressuscitar. Os que estiverem vivos vão ser transformados. O que mais? O cenário é catastrófico e maravilhoso ao mesmo tempo. É catastrófico e maravilhoso, porque nós seremos transformados diante das pessoas, porque muitos com essa doutrina aí da McDonald, né? Margaret McDonald, com essa doutrina do arrebatamento invisível, muitos perderam essa noção doutrinária de que, na verdade, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, nós não seremos invisíveis. Porque o que se ensina é que o arrebatamento ele é dividido em duas partes, né? Uma secreta, onde ninguém vê, e no final da tribulação, quando Yeshua desce, essa é visível. Porque se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver nenhum texto que explica que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Não existe. Primeiro que o único texto que a doutrina ensina é o versículo que fala que a igreja de Filadélfia será guardada da tribulação. É o único versículo. Que eu escuto é sempre o único. É o único versículo chave, vamos dizer assim. Agora, como é que eu vou combater toda a escritura com um versículo? Até porque mais à frente fala que o anticristo ele vai vencer os santos, né? Então, quem são esses santos? Exatamente. O que está escrito é que o anticristo vai perseguir os que guardam os mandamentos, né? E os que seguem ao Cordeiro. Então, são dois tipos de povos em um só. Os que seguem o Cordeiro são os gentios e os messiânicos, juntamente com os que guardam o mandamento, que são os judeus messiânicos. Sim. Então, você vê que um versículo para combater tantas outras passagens. Por exemplo,
Você pega lá 2 Tessalonicenses 2, que é o mais categórico, quando Paulo fala: ora, irmãos, não vos demovais facilmente do vosso entendimento quanto ao dia e da nossa reunião com o Senhor. Então você vê que Paulo chama o arrebatamento de reunião com o Senhor. O termo arrebatamento, ele realmente existe, né? Mas em que momento está o arrebatamento, que é o X da questão. Porque muitos colocam o momento do arrebatamento antes das provações, porque acha que a igreja não pode passar pelas tribulações. Acha que é melhor que os primeiros cristãos que foram decapitados. Só para você ter uma ideia, Nero, quando ele estava ali sobre aquele domínio terrível que é na Império Romano, ele usava os cristãos e os judeus como tochas humanas da sua casa. Todo dia queimava um judeu e um cristão. Todo dia. Então você vê, você pega esses primeiros cristãos, eles não tinham medo de morrer. E agora você pega os cristãos de hoje em dia, eles acham que a igreja é intocável, que não tem que passar pela grande tribulação, não. Mas você sabe o que acontece, irmão? Porque às vezes falta entendimento das 7 trombetas. É verdade. E quando você vê os castigos das 7 trombetas, na verdade, elas são direcionadas para que tipo de reino? E aí muitos não sabem para onde será direcionada as pragas. Vou dar um exemplo, no Egito, qual foi a única cidade que não foi atingida? No Egito? Isso. Foi a cidade que estavam os hebreus. Sim, naquela região ali onde eles estavam. Não caiu nenhum. A única coisa que passou lá na cidade dos hebreus foi o anjo da morte. Mas só que Deus precaveu eles antes. Olha, passa aí o sangue nos umbrais, com o sangue de um cordeiro, para que quando eu enviar o anjo da morte, ele não entre na casa de quem está sem o sangue. Isso é bem profético, não acha? É, claro. Então, assim... Isso não quer dizer que eles não estavam no meio das pragas, mas eles foram protegidos das pragas. Isso, exatamente, mas eles viram gafanhotos pairando, eles viram moscas, eles viram a multidão de rãs, eles viram as pedras caindo. Então, inclusive egípcios morrendo, né? Por causa das pragas. Você vê os mísseis teleguiados que os Estados Unidos têm hoje, programados para atingir um alvo específico. Agora você imagina os mísseis de Deus. Se você pensa que o homem tem capacidade para criar um míssil teleguiado, imagine Deus. Nossa, vai como GPS certinho. Vai como GPS. Então, qual é o destino dos castigos de Deus? O reino da besta. Que poucos sabem disso. É verdade. O reino da besta é o alvo determinado para que caiam as 7 trombetas e as 7 salvas, as 7 taças. Então vai ser delimitado. O erro aí é que também muitos pregadores não ensinam que o mundo vai ter 2 líderes mundiais. Olha que coisa diferente de se ouvir. Explica pra gente, irmão. O mundo vai ter 2 líderes mundiais e 2 moedas globais. Isso é óbvio. Daniel capítulo 11 já mostra isso. Porque Daniel capítulo 11, ele não se cumpriu em Epifânio. Ele não se cumpriu em Epifânio. Muitos acham que ali já não é mais uma profecia cabível para o fim dos tempos, mas Daniel 11 é especificamente tratando do anticristo, principalmente a partir do capítulo 11, verso 21 em diante. E ali fala sobre 2 reinos. O reino do sul e o reino do norte. O anticristo vai se levantar do reino do norte. E o opositor do reino do sul. Então o mundo vai ser dividido em 2 blocos.
um opositor ao outro. Como é que você pega e me diz que o anticristo vai dominar o mundo inteiro se Daniel está dizendo que o mundo vai ser dividido em 2 reinos? Olha a lógica. É como esses 2 vídeos aqui nossos. Eu posso Sim. invadir o teu espaço? Não. O que você tem aí de determinação dentro da tua casa, eu posso interferir? Não. Tá limitado aqui, ó. Tá delimitado aí, assim como você não pode vir no meu espaço. Agora, eu só posso invadir o teu espaço por um motivo. Só para te subjugar. Ou vice-versa. Então, o anticristo ele vai fazer isso. Ele vai guerrear o Reino do Sul para subjugar o Reino do Sul. Só que o Reino do Sul vai ter navios de quintim. Navios super equipados. Vocês já viram como é que é os navios dos Estados Unidos, né? Sim. As plataformas ali de aviões é uma coisa monstruosa. Porta-aviões. Então, o aparato bélico americano com Austrália e Reino Unido mete medo. Submarinos nucleares, né? Então, eu tava vendo que os Estados Unidos projetou agora um navio a laser. Então, demorou, né? Demorou. Então, você percebe que dentro do contexto de Daniel, o mundo vai ter 2 moedas. Não é só uma moeda global. Ah, mas aí tudo está sendo uma moeda digital. Tudo bem. Só que os Estados Unidos, como um país imperialista, que é um reino, na verdade, um reino americano, você vê que a moeda principal é o dólar. Sim. Se nós estamos vivendo os últimos momentos, pode ter certeza que os Estados Unidos não vai abrir mão da sua moeda para a marca da besta. A gente percebe isso na cultura dos americanos, que o americano ele não fala outro idioma, ele quer que você fale o idioma dele. Exatamente. E o que a Bíblia ensina é que a taça, que se eu não me engano ela é a 4ª taça ou é a 3ª taça, ela vai ser derramada sobre o reino da besta. Olha só. E também a característica da besta governamental, que aí eu já falo, já passei por outro âmbito, não é a besta, o anticristo, o homem rei, mas é o império dele, é constituído por animais conforme a visão de Daniel, capítulo 7. Apocalipse 13, você vai ver que a besta ela é formada de pés como urso, um aspecto de leopardo, rosto de leão e ainda tem um dragão. Então, isso são simbologias de impérios. Império grego, Império romano, o babilônico. Então, você vê que a besta governamental, quando ela se levantar na Terra, ela vai ter, dentro das suas características, uma coisa diferenciada, que é o ferro. Você vê que os dentes deste último animal, ele é um dente de ferro. Não sei se o irmão lembra dessa passagem. Sim. Os dentes são de ferro, tá? Para esmiuçar, para destroçar. O ferro nos arremete à ideia de evolução tecnológica. O trabalho com manuseio com ferro, a tal ponto que a ciência se multiplicou, trazendo para o reino da besta tecnologias em torno de aparatos militares. Você vê que a guerra hoje é uma guerra tecnológica, completamente tecnológica. O que comanda... Muitos conhecem aí jogos eletrônicos, e teve um desses jogos aí chamado Warcraft. Ele foi um jogo de maior sucesso. Por quê? Porque ele é um simulador de guerra que você coordena o seu exército para atacar o outro inimigo. Então, assim, tudo que você elabora na sua cabeça, o seu exército vai e realiza. Por exemplo, ataca um tanto de soldados pela direita, um tanto de soldados pela esquerda, vai um helicóptero ali, tal. Ok. Só que agora eles estão substituindo os próprios comandantes. Não é só os soldados. Eles estão trocando os comandantes
pela inteligência artificial, criando estratégias de guerra por meio da computadorização. Então você vê, irmão. então você vê, esse império, esse reino da besta, ele é muito pior do que se imagina. Por isso que ele vai esmiuçar as pessoas, porque esse esmiuçar aí não é só na questão de batalha ou de guerra, mas é uma questão civil também. Por que você acha que eles lançaram aí essa brincadeira aí do Big Brother? Pois é. Porque o Big Brother não é uma brincadeira. O Big A Brother, vigilância. ele é uma vigilância social. Se você for na Coreia do Sul, se você for no Japão, se você for na China hoje, todas as pessoas têm seus rostos filmados em todas as praças, em todos os locais que a pessoa entra. Então não há como as pessoas fugirem. Principalmente nesses países como a China, que ao meu ver é o país que vai fazer o trono do dragão, é a China. Esses países aí, eles envolvem muita coisa espiritual, de maneira que eles não abrem mão de terem seus deuses. E, ao mesmo tempo, tudo na China é por meio do QR Code. Lá não existe mais dinheiro papel, praticamente. Existe porque ela está em circulação, mas eles não usam mais. Até os mendigos mendigam agora com QR Code. É mesmo? É. Faz uma doação para mim aqui, ó. Meu QR Code é esse. Exatamente. Então, assim, a gente percebe, então, que a profecia em torno voltando para a questão de Israel, quando a nação de Israel renasceu, em 1948, se cumpriu a profecia de Isaías 66. Isaías disse: poderia uma nação nascer em um só dia? E ele diz mais: quem são esses que vêm voando como pombas encostados em suas janelas? Isso é o que, irmão? São os judeus voltando para Israel, né? Pega as fotos aí, coloca no Google assim, Israel em 1948. Você vai ver o tanto de avião trazendo judeus das outros países. É o processo de sionismo, né? Voltando para Israel. Sionismo, exatamente. Então, voltou toda a nação, se reergueu e logo de cara veio a guerra dos 6 dias. Porque se juntou Irã, Síria, vários países ali, o Egito, para batalhar contra Israel, porque eles não queriam que Israel voltasse para a terra deles. Você vê a questão do Hamas, é a mesma questão. Eles acham que Israel não era para estar ali. Entendeu? Mas nós, entendendo as escrituras, sabemos que aquele pedaço de terra foi prometido para Abraão. A Israel, que é o Jacó, no caso, né? Sim. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos. Então, você vê que a linhagem seguiu até chegar na descendência de Yeshua e até chegar nos dias de hoje. Então, aquela terra ali, por mais que as pessoas briguem, os palestinos, por mais que o Irã, a Pérsia, queira tirar Israel dali, mas agora Israel só vai sair. Na verdade, Israel nunca mais sai daquele lugar. Eu também acredito nisso. Sabe por que Israel nunca mais sai? Por causa da profecia dos últimos tempos. Exatamente. Na verdade, Israel agora será ajudado. Ele não vai ser exterminado, ele vai ser ajudado. Aí entra novamente. Porque sem Israel não tem profecia. Exatamente. Como é que as dores de parto. Aí outra questão também que a gente entra agora, irmão. Você pega aí 99% dos pregadores, mais de 80% ou 90% dos evangélicos
acreditam que nós já estamos vivendo o princípio das dores. Sim. Mas, porém, quando a gente começa a entender que o princípio das dores tem como primeiro sinal a aparição do anticristo, que é acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virem em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Primeiro selo, cavalo branco. Muitos pregadores que escutarem essa mensagem, que pregam que o cavalo branco é o anticristo, então você está concordando comigo. Porque Verdade. na sequência do aparecimento do anticristo vem a guerra, cavalo vermelho. Lê aí em Mateus 24, verso 3 em diante. Depois do surgimento de falsos cristos, vem a guerra. Nação contra nação, reino contra reino. Reino contra reino. Reino contra reino, lembrou do quê? Daniel 11. O reino do sul contra o reino do norte. O anticristo querendo destruir o sul. E por conta dessa grande guerra, Israel vai acabar sendo, de certa forma, até protegido pelo sul. E é o que acontece. Você vê que toda guerra que é contra Israel, quem vai apoiar Israel? Estados Unidos. Vou ser bem claro e sucinto aqui. É OTAN versus BRICS. Reino do Sul, OTAN. Reino do Norte, BRICS. BRICS. Para ser direto. Sim. Mas aí, pelo que o irmão tá falando no BRICS, o Brasil tá dentro dessa história. Tá. E o Brasil tá na rota direta da marca da besta. O Brasil se associando com a China. O Brasil foi o primeiro país a pedir uma nova moeda entre os BRICS. E aí o Brasil vai ser o primeiro a lançar a moeda digital, o Drex. E os Estados Unidos vai lançar também o dólar digital. Aí eu duvido muito que os Estados Unidos vai abrir mão do dólar para aceitar a moeda do BRICS. Não faz sentido. Entendeu agora? Então, quem estiver dentro do Reino do Sul nos últimos dias vai estar livre da marca. Só vai aceitar do Sul só quem quiser mesmo falar assim, não, eu gostei aí desse dinheiro aí, eu vou aceitar, é algo legal, vou usar também. Aí sim. Mas em termos, assim, vamos dizer, espirituais, se a pessoa estiver dentro do Reino do Sul, ele está livre. Engraçado isso, né? É verdade. E você não escuta isso. Não. Mas por quê? Porque não é ensinado que o mundo será dividido em dois reinos. Porque se os pastores pregassem mais Daniel 11 nas igrejas, a tribulação de Daniel, porque ali fala, ali é tribulação e grande tribulação. Porque se você pegar Daniel 11, ele é encostado no capítulo 12. O que é capítulo 12 de Daniel? É o fim dos tempos. Capítulo 11, tribulação. Capítulo 12, grande tribulação. Se bem que já ali, já quase no quarto versículo, depois do verso 21, já começa o anticristo já a mostrar suas caras, porque ele vai romper o pacto com Israel. Primeiro cavalo, lembra? Falsa paz. Falso concerto de paz, então cavalo branco. Sim. Que inclusive é associado ao pacto de Abraão hoje, né? Exatamente, é por essa via aí que o anticristo vai conseguir fazer uma aliança com Israel. E ele vai fazer essa aliança com Israel com o status de Messias. E certamente ele vai conseguir esse status de Messias através de uma linhagem. Eu não sei como é que ele vai fazer isso. Vamos saber próximo. Ele tem que ser de Judá. Ele tem que ser de Judá. Ele tem que ser descendente de Davi para ser o Messias. Não pode ser de outra tribo. Então talvez ele vai enganar, ele vai criar uma falsa identidade, alguma coisa ele vai fazer, mas ou por ser um conhecedor profundo da Torá, né? Ele vai ter que ser um conhecedor profundo da Torá, porque os judeus não aceitam. Mas a Bíblia fala que os judeus serão enganados pelo falso Messias. Mas Donald Trump não estava sendo tratado como Messias quando ele foi presidente? Fizeram até uma moeda em homenagem a ele.
Porque ele não tem linhagem, né? Aí como é que ele poderia ser um Messias, né? Ele não, para mim, eu nunca vi nem ele falando da Bíblia. Eu nunca vi nem ele falando da Torá. Então, assim, a gente sabe que ele vai ter que ter essa habilidade, o falso Messias. Então, o que vai levar ele a enganar Israel nesse primeiro cavalo branco é isso. A sua imagem de falso Messias, de Messias, na verdade. E junto a ele vai estar o falso profeta. Então, esse personagem falso profeta, ele é bem assim, ele é um pouco apagado, mas ele está ali. Ele está ali. Inclusive, eu gosto muito de usar um aspecto que ele tem, eu já mencionei isso com o irmão Wellington, que é o aspecto de pedir. Ele vai pedir aos homens, ele vai sugerir, vamos dizer assim, que façam uma marca. Ele vai sugerir que os homens façam uma imagem. Ele vai pedir que os homens façam uma imagem. E eu tenho quase certeza, só não tenho absoluta, que é o Elon Musk. Seria o falso profeta? Não, o inventor da marca da besta e da imagem da besta. Sim. Da tecnologia possível para isso. Isso. Talvez pelas empresas dele, o falso profeta vai pedir uma imagem para a empresa do Elon Musk. Se a gente for reparar, irmão, hoje no mundo árabe, né, eles estão construindo lá aquela cidade chamada The Line. Sim. E o próprio trem que vai transitar ali dentro, que dá 20 minutos de uma ponta a outra, que são 170 quilômetros de distância, é o Elon Musk quem está trazendo o projeto para esse trem, entendeu? A própria mãe dele falou, não. Ela disse, o meu filho foi escolhido para ser o inventor da marca da besta. Pode puxar aí no Google, todo mundo pode Existe ler. Esse vídeo, irmão? Existe, pode puxar no Google aí. A declaração da mãe do Elon Musk, pode pesquisar. Ela mesma já declarou que ele é o escolhido para fazer a marca da besta. Caramba. Isso. Você vê aí a empresa dele, a Neuralink, tá? Já inventou esse chip, né, cerebral. Não é só pensando na questão de saúde, não. Já tem uma outra coisa por trás disso. Então, como a gente sempre prega, que a profecia ela é como uma prensa que vai esmigalhando tudo que tem pela frente. As coisas que tem que se encaixarem diante da profecia. E não a profecia as coisas. Por exemplo, o sol está ferido. E a Bíblia diz lá no sexto selo que o sol vai se tornar negro como um saco de silício. Aí você olha uma ferida no sol agora. Talvez esse processo de mancha no sol vai ser mais demorado que a gente imagina. Mas ele vai chegar ao ponto de ficar totalmente negro. Ou na terça parte, como diz na Bíblia. A terça parte do sol vai deixar de brilhar. Então, porque Deus conhece todas as coisas. Talvez com o sol seja dessa forma. Com o sol é necessário que seja dessa maneira. E você vê a taça, enquanto a trombeta faz o sol perder, se a quarta trombeta faz o sol perder a terça parte, a quarta salva faz o sol queimar e abrasar os seres humanos. Então o sol negro, mas o calor intenso, como um carvão. Aí continuamos então na mulher, porque assim, eu vejo a mulher, que é Israel, é o eixo de toda a profecia. Nós temos aí um efeito espelho d'água. Aconteceu no ano 70? Aconteceu. Muita coisa aconteceu como Jesus explicou. Mas existem outras profecias que se encaixam, que não se encaixou. Como, por exemplo, a vinda dele. Eu igual te falei. Sim. Vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles dos preteristas. Você quer
calar um preterista se você fala logo para ele, ó, cadê Jesus? Voltou? Não voltou. Então, para mim, vai, agora sim, tem possibilidade de cumprimento do princípio das dores. Eu estava falando sobre isso, né? Que 99% dos pregadores acreditam que o princípio das dores está acontecendo, mas não. O princípio das dores, ele vem com cavalo branco, ele vem depois com cavalo vermelho a guerra, e você vai olhar na sequência, cavalo preto, fome, e o que Yeshua fala? Levantará reino contra reino e haverá fomes. Cavalo preto, terceiro selo, terceira trombeta, terceira salva. Nessa sequência que eu estou falando. E aí você pega o quarto sinal da volta de Yeshua, pestes. Ele fala certinho. E haverá fomes e pestes e terremotos. Aí você pega o quinto selo, haverá um grande terremoto e os mártires. Aí você olha o sexto sinal da vinda de Yeshua, e se levantará pais contra filhos, filhos contra pais, muitos serão mortos, atormentados por amor do meu nome. Isso é o que, irmão? Isso é perseguição, isso é os mártires. Então você vê a narrativa de Yeshua, você vê perfeitamente que são os sinais da vinda dele, que é bem encostada à grande tribulação. Quando Yeshua chega no sétimo sinal, que é o evangelho pregado em todo o reino, aí ele para. Aí ele fala assim, e então virá o fim. Aí ele parou. Todos os sinais da vida dele foram descritos. Ok. Só que aí ele fala assim, então virá o fim, que é um tempo determinado de 3 anos e meio de atuação do anticristo. O anticristo só vai poder dominar o mundo por 3 anos e meio. Não é ainda bem, né, irmão? Mas... Já pensou mais do que isso? Sobra ninguém. Se os dias não fossem abreviados, né, irmão? Se os dias não fossem abreviados. Porque muitos pensam e pregam aí que a Terra vai girar mais rápido. Que agora às 24 horas está parecendo 22 horas. Que o dia está mais rápido. Não, o mundo continua do mesmo jeito, o dia continua na mesma velocidade. É a nossa sociedade que está com muita coisa para fazer. E outra coisa também, pregadores que não se aprofundam mais nas escrituras, infelizmente a gente está aí com déficit de entendimento. Sem dúvida nenhuma. Porque o que Yeshua quis dizer é o seguinte, se aqueles dias fossem dados ao anticristo de maneira sem prazo, sem validade, sem um delimitador de tempo, sem um prazo, ele ia matar todo mundo, como um ditador, aí o Maduro, o Hugo Chávez, o Fidel Castro. Ia chegar no momento que só ia existir os seguidores dele, que são os demônios. Ele ia matar todo mundo com 10 anos de poder, com 15 anos de poder. O imperador da China, 20, 30 anos de poder, imperador lá da Coreia do Norte. Já pensou o anticristo com esse tanto de tempo? 10, 15, 20 anos. Então é isso que Jesus falou. Ele falou assim, se aqueles dias não fossem abreviados, se aqueles dias não fossem delimitados para o anticristo, nenhuma carne se salvaria. Olha a diferença quando você interpreta direito. É verdade. Aí você começa a entender por que ninguém se salvaria, porque o imperador anticristo vai destruir os santos. Ele vai perseguir a igreja, onde tiver uma igreja ele vai derrubar, se bem que templos humanos não foi bem a ideia que Yeshua deixou, né? Mas é bom para trazer pessoas que não são de Cristo, né? De certa forma, verdade. né? Mas você vê que o que for santo, o que trouxer o nome de Deus, o que for sagrado, vai ser perseguido. E aí, voltamos em 2 Tessalonicenses 2, que Paulo fala assim, que a vinda do nosso Senhor, a nossa reunião com Ele, não sucederá
sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado. Tem pastores pregando aí que a marca da besta é ideológica. Você já parou para imaginar quantas pessoas que estão baseadas nessa palavra aí podem aceitar a marca da besta? Porque o Brasil está na rota da marca da besta, porque a gente está falando aqui que ele está dentro do BRICS. Eu acredito que a ideologia seria também uma forma de compreender que, se eu penso como anticristo, eu vou receber a marca dele. Poderia ser isso? Eu acredito que tudo que o homem põe o dedo de interpretação dá errado. Tudo que o homem inventa dá errado. Porque na grande tribulação, você tendo a ideologia ou não, você vai ser obrigado a colocar a marca. Ou morre, né? A verdade vai acontecer. O que é profético vai acontecer, não tem jeito. Então, como que a mulher poderia, né, sentir as dores de parto se ela não existia? Então agora nós sabemos que as dores podem ocorrer. Pode começar as dores. Então, pelo que o irmão está falando das dores de parto, de 1948 até hoje seria uma mulher grávida com a criança chutando a barriga, mas sem dores de parto ainda. Não, ela tá gerando filhos, né, que são os descendentes, são os remanescentes, porque na verdade você não falou que hoje já são 1,5 milhão de judeus? 1,5 milhão, isso. Então ela tá gerando filhos para salvação, não tá? Sim. Esse é fato. Sim. Então ela continua gerando. O primeiro filho já foi para o céu. Que quando o dragão tentou matar ele foi arrebatado. Apocalipse 12. Sim. Então, assim, só que quando for o momento de dar a luz, ou seja, essa luz aí representa o quê? O novo céu e a nova terra. Quando for o momento de ser criado um novo mundo, um novo bebê, vamos dizer assim, uma nova dispensação. Uma nova era, né? Aí a mulher começará as dores de parto. A era do milênio. Por isso que eu digo, a mulher ela não está sentindo as dores de parto. Essas coisas que nós estamos vendo é só sombra. Quando abrir vai ficar bem pior, né? Isso. Quando o Yeshua fala sobre os terremotos, não é esses terremotos, tá certo, a grande quantidade de terremotos que está acontecendo. Só que os terremotos da vinda dele é diferente. Serão terremotos mais enfáticos, mais contundentes. Pode ter certeza disso. Se a gente já vê terremotos aí rasgando cidades. Isso, a sétima taça, que então já é encostado o quê? Na sétima trombeta, né? Porque as 4 primeiras trombetas, elas serão trocadas no princípio das dores. E as 3 últimas trombetas dentro da grande tribulação. Então a última taça junto também. A última taça, o que ela vai fazer? Ela vai trazer um grande terremoto. Ela vai preparar a vinda de Yeshua. O 6º selo é a preparação da vinda de Yeshua, como a 7ª taça. Então ela vai trazer um grande terremoto no mundo que as nações, todas as nações do mundo vão cair. E a grande cidade vai ser dividida em 3. Então você vê a presença desses terremotos da vinda de Yeshua completamente diferente. Completamente diferente. Eu sei que os terremotos que tem acontecido aí no Japão, até pouco tempo na Turquia, matou milhares de pessoas. E é triste, é terrível. Só que ainda não são sinais da vinda de Yeshua. E isso, quem estudar com a linha escatológica que eu tenho demonstrado aqui, os irmãos vão perceber que faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, assim, as previsões daqui para frente são
de que a mulher vai entrar em dores de parto. Aí você pega aí a situação mesmo real de uma mulher com dores de parto. Você vê que o processo, quando ele inicia, ele não pode mais ser parado, ele não pode ser mais pausado. Não tem como. Aí é até o nascimento. É até o nascimento. Porque se parar o processo, o filho não nasce. Aí você vê, teve um questionamento da nossa irmã Lidiane lá no grupo, né? Ela disse o seguinte, que as dores de parto é desde que Jesus veio, né? Só que não é as dores de parto. As dores de parto que Jesus fala é da vinda dele. Sim. Então ele se utilizou de um exemplo da sua vinda. Aí eu me lembrei, também mencionei lá para os irmãos sobre a Cantares de Salomão, capítulo 8, que fala sobre a poesia, né? Entre a mulher e o amado. E quando as virgens falam assim, quando o grito diz, eis que vem o noivo, é a mesma coisa de dizer, eis que vem o amado. Assim Tá que chegando. prudentes, isso, estou chegando. Lá em Cantares diz o seguinte, quem é esta que sobe do deserto? Deserto é o quê? Apocalipse 12. Quando o dragão viu que a mulher tinha sido levada para o deserto, ele pegou e foi atrás dos seus filhos, dos seus descendentes, por um período de espaço de 42 meses no deserto. Então está falando especificamente dos filhos de Israel, mas também fala dos que seguem o Cordeiro, tá? Sim. Isso fora de Israel. Então lá fala assim, Cantares, quem é essa que sobe do deserto, e depois do deserto diz mais, e vem encostada ao seu amado. Aí fala assim, eis que te vi com dores, debaixo da macieira, aquela que estava com dores para dar à luz. Então ela voltou do deserto com o filho na mão. E ela voltou ainda mais, encostada ao seu amado. Quem é esse amado? Yeshua, né? Yeshua. Então, você pega essa profecia de Cantares de Salomão, que é uma profecia romântica, encaixa-se perfeitamente no que vai acontecer no final dos tempos. É verdade. Tudo encaixa com os 3 anos e meio, o povo de Israel fugindo para o deserto, porque isso vai acontecer literal. Porque vai haver um ajuntamento das nações, que é o Gog, na verdade é a Batalha do Armagedon. Sim. Isso é a sexta trombeta. Quinta trombeta é a abertura do poço. Sexta trombeta é a Batalha do Armagedon. Então, na Batalha do Armagedon, as nações vão se reunir contra Jerusalém. E um exército calculado, aproximado, tá, irmão? Se a gente for juntar essas nações do BRICS. É por isso que eu faço esse cálculo, em cima das nações do BRICS. Dá um exército de mais ou menos 3 bilhões de soldados. 3 bi? E é depois bastante você gente. pode pesquisar no Google aí, pode fazer um apanhado aí, você vai ver que eu não estou blefando e nem inventando números aqui. Os irmãos que estão assistindo também vão lá no Google. Pode ir no Google. Faz uma pesquisa aí em cima dos exércitos formados pelo Brasil, China, Rússia, Índia, África do Sul. Aí agora está entrando a Arábia Saudita, possivelmente vai entrar a Turquia. O Irã já pediu entrada. O Irã é quem? É a Pérsia. Sim. São 10. Lembra dos 10 reis que vão entregar a prostituta? Sim. São 10. Perfeitamente. Então, se você calcular os exércitos dessas nações,
passa de 3 bi. Só na Índia hoje, a população da Índia hoje é de 1 bilhão, passou a China, né? 1 bilhão e 600 pessoas. Na China tem mais 1 bilhão e tantas pessoas. Daí já dá 3 bilhões de pessoas. Logicamente que nem todos são soldados. Claro. Mas você pegou só 2 nações. Brasil não tem tanta população assim, mas tem aí... São 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Você pega a África do Sul, você pega a Turquia, você pega a Pérsia, você pega o Iraque, que tudo isso vai entrar na guerra. Você pega o Egito, Etiópia, vai dar isso. Então, quando Israel foi invadida, vai se cumprir essa profecia aí do deserto. Eles vão fugir para o deserto, vão se juntar no Vale do Armagedon. Quando eles estiverem... Que é chamado de Megido, né? Megido. Ele fica num vale entre o cemitério, que é uma espécie de camarote dos mortos. Inclusive, tem muitos judeus que pedem para ser enterrado ali, porque ele quer ver Yeshua voltando. Não sei se vocês sabiam disso. Então, fica ali o monte do templo, de um lado, o cemitério do outro, e no meio fica um vale. Então, todas essas nações serão juntadas ali, porque ali vai ser o lagar da ira do Cordeiro. Será onde o sangue dos homens dará nos freios dos cavalos, e os judeus vão enterrar os corpos por 6 meses. Quando Yeshua voltar, essa cena vai ser terrível. Então, assim, ele vai juntar não só as nações, mas o anticristo vai estar lá também, vai estar o falso profeta, tudo junto. E Jesus vai esmigalhar todos. Primeiro, uma praga que vai apodrecer a carne dos homens vivos. Zacarias fala sobre essa praga. Então, os olhos dos homens vão apodrecer nas suas próprias órbitas. A língua vai apodrecer das pessoas. Então, quando Yeshua estiver descendo, ele vai vir, os mortos em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos vão ser transformados, e os anjos vão descendo, pegando os escolhidos. Aí é o arrebatamento. É o arrebatamento visível. Para encontrar com o Senhor nos ares. Nos ares. Mas é exatamente na batalha do Armagedon. Porque assim, depois do período de 1290 dias, Daniel ele fala que haverá ainda uma espera de mais 45 dias. E ninguém prega sobre esses 45 dias, eu não sei porquê. É porque talvez não entendem que ali é um inteirinho de tempo que vai determinar o soar da última trombeta. Você pode ler lá depois Daniel capítulo 12, verso 12. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Acabou o tempo da besta, 1290 dias. Encerrou 3 anos e meio, ok? Quem entender a profecia vai saber que vai faltar ainda mais 45 dias de espera para que o Yeshua É quase o período do Pentecoste. Mais ou menos essa é a ideia. Que são as festas judaicas que está faltando. Nós estamos na festa das trombetas. Né? Porque Yeshua, quando sobe, 40 dias depois, ele fala: aguardai em Jerusalém, não saiam. Muitos que estavam no cenáculo foram embora para a festa. Não, tá tendo festa lá fora, vou aproveitar, não vou ficar aqui preso dentro do cenáculo. E aí só ficaram 120, né, que foram cheios do Espírito Santo, no derramar ali. Exatamente. No 50º dia. Você sabe que na profecia de Zacarias fala que o Senhor vai ordenar que as pessoas tragam presente para ele
quando ele pisar no Monte das Oliveiras, na festa dos tabernáculos. Ou seja, qual foi a festa anterior dos tabernáculos? Veio duas, né? Dia da expiação, sim. Yom e Kippur. a das trombetas. Sim. Nós estamos na trombeta. Tocou as 7 trombetas, passou a expiação, e Zacarias fala que os inimigos dele, aquelas pessoas que ficaram ali vivas, que são de outras nações gentílicas, vão ter que levar presentes para ele na festa dos tabernáculos. Irmão. Mais uma evidência de que o Senhor Inclusive voltará. A festa do milênio, né? Mais uma evidência que o Senhor voltará na festa das trombetas. E realmente a festa dos judeus coincide com a vinda do Senhor. Sim. Né? Maravilha. Então nós discorremos aí desde o início do Estado de Israel até praticamente a volta do Messias. Até a volta do Messias. Que Maravilha. Aí é a pedra que encherá toda a terra, né? Sim. A pedra que esmiuça os pés da estátua e depois ela se evapora, são todos os reinos indo embora. E isso vai se cumprir. Irmão, é tão engraçado como as pessoas às vezes esquecem de ler o que está escrito assim, nos outros profetas e acabam se enganchando aí em coisas simples de entender. Muitos não entendem, lá em Daniel 7, fala bem claramente que virá o ancião de dias, instaurará um tribunal, depois chegará a ele o filho do homem. Aqui ele vai passar o cetro do reino e ele reinará. E ele virá nas nuvens, fala bem claramente lá em Daniel 7. Você sabia que Daniel já profetizou o arrebatamento e as pessoas nem falam disso? Daniel profetizou também sobre a morte do anticristo no Lago de Fogo. Porque quem vai ser o primeiro a inaugurar o Lago de Fogo vai ser o anticristo e o falso profeta. Daniel já profetizou sobre isso. Então, vai ser maravilhoso quando se completar aí essa última trombeta da festa judaica. A 7ª trombeta ela vai ser entoada pelo arcanjo, e diz mais, as pessoas pensam que ele só vai tocar a trombeta, mas não, ele vai erguer a voz. Por isso que diz a voz do arcanjo e tocar a trombeta de Deus. Então o arcanjo vai gritar, ele vai bradar. Maravilha, irmão. O arcanjo Miguel ele tem uma grande função assim dentro do processo, né? Todo. Tanto que ele vai ser o anjo que vai expulsar Satanás das regiões celestiais. 5ª trombeta. O que impede Jesus, o anticristo, de aparecer? Muitos pensam que é arrebatamento da igreja, mas arrebatamento da igreja nem existe. Já vimos aqui que vai ser no finalzinho e para encontrar com o Messias nos ares e volta. Foi o que eu falei, tudo que o homem coloca o dedo doutrinariamente dá errado. Não há um encaixe teológico, escatológico. Sempre vai ficar com as escrituras. Exato. Então, assim, o que impede do anticristo se manifestar é a abertura do poço do abismo, porque o anjo vai expulsar, vai derrubar uma estrela, né? Que essa estrela é o diabo, que é a batalha de Miguel. A batalha de Miguel, ela ainda não aconteceu. Se ela estiver acontecendo, ela vai ser uma guerra até a 5ª trombeta. Então, assim, quando você vê lá Daniel 12:1, você vê que haverá uma guerra de Miguel nos últimos dias. Está bem explícito lá. E nos últimos dias se levantará Miguel, o grande príncipe, que luta pelos filhos do teu povo. Depois disso, Apocalipse 12 fala que haverá no céu uma batalha, Miguel e seus anjos contra o diabo e seus anjos. E o diabo não vai ter mais lugar no céu. Quando ele se viu lançado na terra,
ele vai se irar porque pouco tempo vai lhe restar, 42 meses. Ele vai abrir o poço do abismo e aí é quando surge a besta, o espírito da besta que estava preso no poço do abismo vai entrar onde? No corpo do anticristo. E vai morrer ao entrar dentro do templo reconstruído. Ele vai morrer por quê? Como foi a história do rei rei Uzias. Ele entrou dentro do Santo dos Santos e foi ferido. Então ninguém podia tocar na arca, ninguém podia entrar dentro do Santo dos Santos. Então, o que vai levar o anticristo a entrar dentro do Santo dos Santos? Ele não disse que era o Messias? Sim. O Messias não pode morrer dentro do santuário, pode? Se morrer, não é ele, é um falso. Se morrer, não é ele, é onde vai ser rompido o pacto. O pacto vai ser rompido aí, que ele vai morrer dentro do Santo dos Santos. E aí, quando diz a profecia, que vi uma de suas cabeças ferida com golpe de morte, mas essa ferida foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e dizendo, quem pode batalhar contra ela? Quem é semelhante à besta? Por quê? Porque a terra ficou tão maravilhada com a ressurreição do anticristo que eles vão falar, agora ninguém pode batalhar contra ela, porque ele ressuscitou dos mortos. Sim. É imortal. É imortal. Mas, na verdade, que vai ressuscitar o anticristo, o iníquo, é o espírito da besta da quinta trombeta que vai entrar dentro do corpo do anticristo. Então ele vai ser um morto-vivo, o rei zumbi. E ele vai ressuscitar exatamente no período do Apocalipse zumbi. Podem ler na Bíblia de vocês. Ele vai ressuscitar exatamente quando sair do poço do abismo os gafanhotos, que vão os escorpiões, que vão picar as pessoas e as pessoas vão desejar a morte, mas a morte vai fugir durante 5 meses. São os gafanhotos com cauda de escorpiões, né? Vai sair os gafanhotos com cauda de escorpiões e o espírito da besta vai sair junto. Então, vai ser o apocalipse zumbi juntamente com o rei zumbi ressuscitado dos mortos. Não é que o Satanás tem poder, mas é que o próprio espírito da besta que vai entrar dentro do corpo do anticristo. Por isso que ele vai ressuscitar. A possessão do iníquo a gente pode ver pelo demoniado gadareno. Ele tinha uma legião dentro do corpo dele e ele quebrava, despedaçava tudo que era cadeia. Então ninguém podia contê-lo, né? Ninguém podia contê-lo. Agora você imagina. Mas quando chegou de frente do mestre, ficou igual o gatinho. Então você imagina assim, a força dos demônios dentro de um homem é muito grande. Agora você imagina aquele anjo, aquele espírito que um dia guardado para aquele momento. E era um dia foi um ser celestial, porque a besta foi um ser celestial um dia. Ele foi expulso do paraíso. Sim. A primeira expulsão lá da terça parte dos anjos, ele foi expulso. Ele foi um ser celestial. Só que agora ele é um espírito maligno em pessoa. Ele está lá hoje no poço do abismo. Então ele vai sair de lá quando for aberto o poço do abismo e vai subir do abismo aquele que era, que é e que há de vir. O oitavo rei. É verdade. E aí, meu amigo, o anticristo no corpo já morto, mas o zumbi vivo vai ser uma coisa tenebrosa. Mas os adeptos do reino da besta vão adorar ele. Imagine isso na China. Os chineses eles não entendem essa questão muito espiritual, não, irmãos. Eles têm os deuses deles lá, eles não estão muito preocupados com Yeshua, não. Sim, óbvio. Entendeu? Então eles vão adorar. Eles vão entender que ali é o como é que fala? O filho do dragão ressuscitado. Inclusive aí esses filmes de zumbi, a maioria vem da China, né? China, Coreia, eles gostam aí dessas categorias de filme. Então, assim, o cenário vai ser bem catastrófico, vamos dizer assim, caótico. Por quê? Porque
além de ter o apocalipse zumbi, lembre-se que vamos ter aí a quinta taça, né? Que também vai ser a chuva de saraiva de pedra de um talento. Sabe o que é um talento, irmão? 60 quilos, né? 60 quilos. Uma pedra de 60 quilos. Caindo a mais de... Vamos colocar uma velocidade aí de 200 km por hora. Oh, misericórdia. Entrando em contato com a camada de ozônio, pegando fogo. Então, assim, o reino da besta vai ser uma coisa tenebrosa. Lembre-se vocês que eu falei. São castigos direcionados. São mísseis teleguiados dentro de um... Inclusive, as trombetas, elas poderão ser castigo das duas testemunhas. Possivelmente Moisés, Elias ou Elias e Enoque. Então, a partir do momento que eles profetizarem, é que as pragas vão acontecendo. A segunda trombeta é terrível, vai cair uma tocha, um monte ardendo em chamas dentro do mar. Por isso que eles são tão amados, né? Quando vierem, né? As duas testemunhas. Isso. Eles serão odiados. Eles vão passar no TikTok. Você vai ver. Eu não duvido, não. De tanta alegria, porque eles vão enviar presentes. Como é que eles vão saber que eles vão estarem mortos se eles vão enviar presentes uns aos outros? O mundo todo vai enviar presentes. Porque as pragas vão atingir o mundo inteiro. De certa forma, né? A gente vê que na sequência dos castigos de Deus, eu falei que as duas trombetas, aqui, as duas testemunhas que vão tocar as trombetas, os castigos, na verdade, tudo corrobora para um mundo, um espetáculo, e, como é que fala? Que não há como o homem recriar. Eu acho que foi você que me falou outro dia que os homens estão maquiando as tempestades, as coisas mais feias que Deus está fazendo com outros, né? Com outros eventos aí climáticos, maquiando o que Deus está fazendo. Mas, irmão, isso aí não é possível. Quando começar as trombetas, meu irmão, não vai ter como. Não vai ter como maquiar. Com certeza. Então nós vamos ter um mundo sem água e um mundo sem pão. A água sem do plantas, mar, né? Sem sol. Sem plantas, sem sol, sem luz, né? Na verdade. O oxigênio vai estar horrível. Você sabia que os anjos vão parar os ventos? Sim. 2 anjos. Você tranca a sua casa, todas as janelas, todas as portas e fica dentro da sua casa sem vento. Não dá. Fica sufocado. Sufocado. Então, a Bíblia diz claramente que esses anjos vão parar os 4 ventos da terra. Aí já começa a atingir o Reino do Sul também. Né? Sim, com certeza. O vento não vai soprar mais sobre o mundo. Então, algumas coisas aí já vai atingindo as pessoas que estão no Sul. Mas, meu querido, é isso. Hoje, maravilha, a gente trouxe bastante coisa do Apocalipse, mas o foco da mensagem mesmo foi a criação do Estado de Israel, né, para demonstrar para os irmãos que agora sim está tudo pronto para começar o princípio das dores. Aquele que tem ouvidos, ouça, né, irmão? Ouça, porque eis que o noivo vem. Maravilha. Irmão Paulo, quero te agradecer por trazer essas informações riquíssimas aqui no nosso podcast virtual. E eu queria agradecer pelo teu tempo, ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. Foi uma bênção muito grande, não só para mim como apresentador, mas para todos que vão estar assistindo esse podcast.
Foi uma bênção muito grande, informações que muitas das vezes não é falado em qualquer lugar. Algumas delas eu nunca escutei em lugar nenhum, né? Então é bem interessante esse assunto sobre o Estado de Israel, as dores de parto, né? O período da grande tribulação. Isso precisa ser esclarecido sempre no meio dos cristãos, porque afinal de contas a Bíblia fala que quando começar a ouvir essas coisas, devemos levantar a cabeça e começar a agradecer, porque a redenção está próxima. Exatamente. Isso é tão catastrófico e tão milagroso ao mesmo tempo. Então, Com tenho só a certeza. agradecer ao Criador pela sua vida, por trazer essas informações. E vamos combinar outros podcasts também para a gente falar de Vamos outros combinar. assuntos. Com Vai ser certeza. bem interessante. Com certeza, eu sei que o irmão tem engatilhado aí uns estudos e a gente vai estar aqui com todo prazer para Amém, escutar o irmão amém. também. Quero estar aí do outro lado como apresentador, né? Com certeza. Para a gente ver o que o irmão tem aí guardado nessa cabeça. Ô, glória! Amém. Então a Tá gente vai bom, meu irmão? dar finalização agora ao podcast, agradecendo a todos que estão assistindo até o fim, né? Que chegaram até aqui, que são informações que às vezes você só consegue alcançar no final, porque aí você tem todo o assunto para poder compreender. Então, só tenho a agradecer ao Eterno por tudo isso. Obrigado você, irmão, pela oportunidade de estar aqui. Foi maravilhoso ter trazido essa palavra. E tem mais coisas aí guardado, não é só isso não. A gente não pode Show! esvaziar todo o nosso depósito de conhecimento, não. Tem muita É coisa aí que a verdade. gente tem guardado e está estudando também. A gente tem que estudar dia após dia. Né? Se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like, comenta, faz o máximo possível para divulgar esse canal aqui, divulgar o podcast, porque ele vai ter um alcance maior e a informação vai chegar em lugares que a gente nem imagina, né, irmão Paulo? Com certeza, né? É E muito mais importantíssimo pessoas aí serão que avisadas. os irmãos ajudem, dê like, compartilhem o vídeo para que ele alcance o coração das pessoas. Maravilha. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima. Shalom. Shalom, meu irmão.